Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia, bondade e fidelidade. Senhor, convidamos o Senhor ao lugar de primazia neste devocional e pedimos que o teu Espírito venha ministrar em nossos secretos de mente, também realinhando os nossos corações ao teu e pensamentos aos teus. Senhor, leva-nos para o centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, nós queremos e precisamos te ouvir. Ensina-nos, ó Deus Todo-Poderoso, a tua verdade, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém e amém. Hoje o nosso devocional é o coração que honra mesmo no deserto. Lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz assim: E disse aos seus homens: O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto que é o ungido do Senhor. Quem falou isso foi Davi. Nosso devocional do dia 3 de novembro, que é hoje, a palavra-chave é honra e a frase é: quem teme a Deus escolhe o caminho da honra, mesmo quando teria motivos para agir diferente. Versículo base em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, que foi o que nós acabamos de ler. A introdução Davi estava sendo injustamente perseguido por Saul, um rei tomado pelo ciúme e pela inveja. Mesmo assim, quando teve a oportunidade de matá-lo dentro da caverna, Davi escolheu não tocar no ungido do Senhor. Davi estava escondido nessa caverna porque Saul estava procurando ele. Ele estava escondido nessa caverna junto com os seus homens mais para o fundo. Mas para a beirada, Saul entrou para se aliviar. E parece que Davi chegou de mansinho assim por trás de Saul e cortou a orla, uma espécie de penduricalho que fica nas vestes. Vou mostrar onde que fica. Eu achava que tinha sido penduricalho, mas não foi não. Foi um pedaço daquele tecido em que eles usam em volta do pescoço, sabe? E Davi passou ali a espada e cortou um pedaço. E então depois ele mostrou para Saul: olha, se eu quisesse ter te matado, eu teria te matado. Mas eu não quero te matar e não vou te matar. Foi muito bonito. Ele entendeu que a honra e o temor a Deus são mais importantes do que qualquer vingança, pessoal. É verdade. Esse momento revela a grandeza de um coração moldado por Deus. Um coração que não deixa corromper-se pelas circunstâncias. Pela raiva, pela vingança. A prova do coração no esconderijo. Quando Davi se escondeu na caverna, ele não estava apenas fugindo de Saul, mas sendo testado por Deus. Às vezes, os esconderijos da vida, aqueles momentos de solidão, espera, dor e injustiça, são exatamente os lugares onde o Senhor trabalha em silêncio. Foi ali, no escuro da caverna, que Deus sondou o coração de Davi e o preparou para o trono. Da mesma forma, Deus usa nossos desertos e cavernas para nos lapidar. A aplicação? Quando eu e você estivermos em um tempo de espera, lembre-se, Deus está vendo suas atitudes no secreto. Ele observa, não
o que você faz diante das pessoas, mas o que você faz quando ninguém está olhando. A tentação de resolver com as próprias mãos. Davi tinha todos os motivos humanos para agir. Saul perseguia, inclusive ele estava lá perseguindo Davi, porque ele soube que Davi estava por aquele lugar. E ele estava lá para matar Davi. Só que Deus não deixaria. Então, Saul perseguia injustamente. O humilhava e tentava tirá-lo daquilo que Deus havia prometido. Mas, mesmo com a oportunidade diante dos olhos, Davi não cedeu à tentação de fazer justiça por si mesmo. Ele entendeu que não precisava ajudar Deus, apenas confiar que o tempo e o juízo pertenciam a ele. Esse é um dos maiores desafios da fé. Davi teve a espada nas mãos, mas preferiu manter o coração nas mãos de Deus. Uma aplicação na nossa vida. Quantas vezes queremos apressar o agir de Deus? Tentamos forçar portas, provar algo a alguém ou buscar justificativas humanas. Lembram que eu disse para vocês que eu queria provar para o meu filho, para o meu marido, que Deus responde as orações, e aí acabou que respondeu. Um raio. Depois eu fiquei sabendo, eu nem contei para vocês, mas eu não entendi por que tantos dias. A luz da minha mãe, ela nunca fica tantos dias sem luz. A luz dela chega muito mais rápido do que a minha. A minha é que tem assim, uma certa demora para voltar. Mas a da minha mãe costuma voltar rapidamente. E a dela demorou mais do que a minha para voltar. E depois, enquanto isso, eu ouvindo os vizinhos passando aqui por perto de casa, e eles comentando, porque estourou o transformador, porque tem que trocar a fiação, tem que trocar o transformador, e tarará, tarará. E aí o outro vizinho falou assim, gente, foi um raio que caiu no transformador. Aí eu falei, Jesus, aí é que eu me senti mais culpada ainda. E aí é que eu me senti mais culpada ainda. Eu falei, nunca mais na minha vida. Essas são as famosas orações perigosas que nós temos que tomar cuidado ao fazê-las. Então, ele passou por um grandíssimo desafio de fé. E quantas vezes queremos nós apressar o agir do Senhor? Tentamos forçar portas, provar algo a alguém ou buscar justificativas humanas. Mas a fé verdadeira se manifesta quando você tem o poder de agir e ainda assim escolhe esperar o tempo de Deus. Eu já vivi esta oportunidade. Foi muito interessante e incrível. Foi forte, foi muito forte. Eu tinha todo o direito e poderia, só que eu escolhi, falei, não, deixa para lá, deixa nas mãos de Deus, porque Ele é Deus perfeito, faz melhor do que eu. E a gente tem que fazer assim. A minha mãe também vivenciou isso, né, mãe? Quando eu contei aqui para vocês a história da vizinha que nem mora mais lá, mas a vizinha nem era nessa local onde ela mora, era em outra parte, que chegou falando um monte de coisa e minha mãe ficou parada, só olhando. Pois é. A força que vem da honra.
Honrar não é concordar com o erro, mas reconhecer a autoridade que Deus permitiu. Mesmo sabendo que Saul estava errado, Davi o tratou com respeito, porque entendia que a unção vem de Deus e só Ele pode retirá-la. Esse é o tipo de reverência que nasce de um coração quebrantado, um coração que prefere obedecer do que se vingar. A honra é a prova que o Espírito Santo governa dentro de você. É ela que impede que o ressentimento te contamine e que a amargura apague o brilho da tua fé. Podemos fazer uma aplicação na nossa vida. Escolha honrar mesmo quem te feriu. Isso não te faz fraco, te faz livre. A honra não é para quem merece, é para quem teme a Deus. Quando você honra, mesmo magoada, Deus te levanta, te justifica e te protege. Quando a obediência abre portas. Por ter escolhido o caminho da honra e da obediência, Davi foi preservado e exaltado no tempo certo. Ele não precisou lutar para chegar ao trono. Deus mesmo o colocou lá. A sua atitude dentro daquela caverna mudou o rumo da sua história, porque naquele dia Davi venceu não apenas Saul, mas venceu a si mesmo. A verdadeira vitória não está em ver o inimigo cair, mas em manter o coração puro diante de Deus. Quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender, o Senhor te conduz a lugares que você jamais alcançaria pela força humana. E a aplicação que devemos fazer na nossa própria vida. Espere o tempo do Senhor. Não se precipite. O mesmo Deus que te prova na caverna é o que te coroará no palácio. Aquele que te vê no secreto vai te recompensar em público, porque ele honra os que o honram. Conclusão: Davi nos ensina que a honra é uma semente que sempre frutifica. Mesmo que ninguém veja o bem que você faz ou já fez, Deus vê. E quando você decide andar em obediência, Ele se encarrega de abrir portas, restaurar reputações e cumprir promessas. O caminho da honra é estreito, mas é o caminho onde o favor de Deus se manifesta. Quem escolhe honrar, escolhe agradar a Deus, e quem agrada a Deus nunca fica sem recompensa. Escolha o caminho da honra, ele sempre te conduzirá à vitória que vem do alto. Vamos orar? Em nome de Jesus, repita comigo essas palavras. Põe a mão em seu coração. Senhor, obrigada, porque tua palavra me ensina a escolher o caminho da honra, mesmo quando as circunstâncias me ferem. Ajuda-me a não agir pela carne, mas pelo teu Espírito. Dá-me um coração como o de Davi, sensível à tua voz e firme na tua vontade. Que eu saiba esperar
o teu tempo, confiando que a justiça vem de ti. Purifica meu coração de toda mágoa e ensina-me a responder com amor, mesmo quando for difícil. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.